Olá, queridos amigos! Hoje vamos embarcar em uma emocionante jornada pela mitologia grega antiga para conhecer uma figura destacada do épico antigo, Hércules. Hércules é conhecido não apenas por sua força incrível, mas também por suas fraquezas humanas, que tornam sua história grandiosa e comovente ao mesmo tempo. Hércules é o símbolo da luta contra o mal, da redenção dos pecados e da busca por superar a si mesmo nos testes mais difíceis da vida. Por que os mitos sobre Hércules, criados há milhares de anos, continuam a nos emocionar e fascinar hoje? Não são apenas feitos heróicos, mas também o profundo significado da história. Os feitos de Hércules incluem batalhas contra monstros e a realização de tarefas impossíveis, refletindo a eterna luta do homem contra o caos interno e externo. Hoje vamos analisar os 12 grandes feitos de Hércules, cada um não apenas um desafio físico, mas uma metáfora das qualidades humanas. Essas qualidades, perseverança, sabedoria, agilidade e coragem, se manifestam em cada feito e nos ensinam importantes lições de vida. Também vamos olhar para a vida de Hércules além dos feitos, seu serviço, os eventos trágicos com Nero e a ascensão ao Olimpo. A ascensão de Hércules ao Olimpo simboliza sua imortalidade e transformação de herói mortal em lenda. Esta palestra não é apenas um relato das lendas gregas antigas, mas uma oportunidade de ver a história e suas lições sob uma nova perspectiva. Descobrimos que até os grandes heróis enfrentam dificuldades e cometem erros, o que os torna mais próximos e compreensíveis para nós. Força e fraqueza, vitórias e derrotas moldam a personalidade capaz de se tornar uma verdadeira lenda e inspirar gerações. Prepare-se para uma viagem fascinante ao mundo de Hércules, onde cada história é uma lição de coragem e busca pela perfeição. A palestra fala sobre Hércules, o homem que se tornou deus e herói, cujas façanhas inspirarão muitas gerações. Vamos nos aprofundar em sua história e mitos. Hércules era meio mortal e meio deus. Sua vida começou com uma história surpreendente, ligada ao grande Zeus, o supremo deus do Olimpo. O mito começa com Zeus, que possui poder ilimitado e paixão por mulheres mortais. Seu olhar caiu sobre Alquimena, esposa de Anfitrião, governante de Tebas. Alquimena não era apenas bela, mas também inteligente, virtuosa e descendente da nobre linhagem de Perseu, o herói que matou a Medusa. A linhagem de Perseu desempenhou um papel importante na mitologia, cheia de nobreza, glória e conexão com os deuses. Essas qualidades cativaram Zeus. Zeus decidiu que sua união daria à luz não uma criança comum, mas um herói que entraria para a história. Mas Alquimena era fiel ao seu marido. Então Zeus, mestre do engano, assumiu a forma de Anfitrião que estava em campanha militar, e foi até Alquimena para conseguir o que queria por meio da fraude. A noite com Alquimena durou 3 dias e 3 noites. O tempo foi desacelerado pelo próprio Deus para que sua união gerasse algo grandioso. Assim começou a história de Hércules, meio mortal, meio deus, um herói que realizará grandes feitos e entrará nas lendas. Quando Anfitrião voltou da campanha, sentiu que algo havia mudado. Alquimena o recebeu como se já soubesse algo importante. Confuso e perturbado, Anfitrião procurou o oráculo Terese em busca de conselho e explicação para o que estava acontecendo. Terese revelou-lhe a verdade sobre a visita de Zeus. Zeus esteve em sua casa e deixou um herdeiro, o que abalou Anfitrião. Sua esposa tornou-se parte dos planos dos deuses e isso mudou tudo. Apesar de tudo, Anfitrião, um homem de honra, decidiu criar a criança como sua própria, ciente do papel incomum que o destino lhe reservava. Hércules não era apenas uma criança, mas o herdeiro da gloriosa dinastia de Perseu. Zeus jurou que o primeiro bebê daquele dia se tornaria um grande governante. A esposa de Zeus, Hera, não podia permitir que uma criança mortal ocupasse o trono. Então ela interveio, usando seus poderes divinos para mudar o curso dos acontecimentos. Hera atrasou o parto de Alquimena e acelerou o nascimento de Euristeu, outro descendente de Perseu, para que ele recebesse primeiro o trono destinado a Hércules. Isso foi apenas o começo das intrigas de Hera. Quando Hércules nasceu, ela enviou 2 enormes serpentes para matar o bebê e impedir seu destino. Mas o bebê Hércules mostrou uma força incrível. Ele agarrou as serpentes e as estrangulou com as próprias mãos, demonstrando que estava destinado a grandes feitos.
Este episódio foi o primeiro sinal do destino de Hércules. Ele nasceu para superar quaisquer obstáculos e se tornar um grande herói. Hércules cresceu sob a proteção de seu pai terreno, aprendendo a arte da guerra. O destino, porém, preparou para ele um caminho diferente para a grandeza através de difíceis provas e feitos. Apesar de sua origem divina, a vida de Hércules não foi fácil. Desde o nascimento, ele esteve sob a atenção constante dos deuses, especialmente da ciumenta Hera. Algumas das maiores provas aguardavam Hércules adiante. Ele teria que passar por dificuldades incríveis para provar sua força, inteligência e resistência. Para entender por que o grande herói foi punido e obrigado a realizar os famosos feitos, vamos mergulhar em um dos capítulos mais dramáticos de sua vida. Hércules rapidamente se tornou conhecido não apenas como um homem forte, mas como o ideal de herói capaz de vencer qualquer perigo e inimigo. No entanto, Hera, que não dava descanso à sua existência, não pretendia deixá-lo em paz e continuava a tramar suas intrigas. O destino de Hércules cruzou-se com a bela Migai, filha do rei Ficrion. Hércules casou-se com ela e parecia que a vida havia encontrado paz. Mas Hera interveio novamente, destruindo essa paz. Ela decidiu que desta vez seu golpe deveria ser especialmente cruel. Hera lançou loucura sobre Hércules. Nesse estado, ele perdeu a capacidade de distinguir realidade e ilusão, tomado pela raiva. Sua mente foi dominada pela raiva, e ele cometeu atos terríveis, sem perceber as consequências de suas ações. O fardo mais pesado na vida de Hércules foi que ele matou seus próprios filhos e, em algumas versões do mito, até sua esposa. Quando sua mente finalmente clareou, ele percebeu o que havia feito e mergulhou em profunda tristeza. Esse momento foi decisivo em seu destino. Tomado pelo sentimento de culpa, Hércules foi a Delfos para consultar o oráculo de Apolo em busca de conselho e expiação por seus atos. O oráculo declarou que a única forma de se purificar do pecado era submeter-se ao rei de Micenas, Euristeu, e cumprir suas ordens. Por que justamente Euristeu? Isso foi resultado da intervenção de Hera. Euristeu, nascido pouco antes de Hércules, tornou-se rei por artimanha. Apesar de sua superioridade, Hércules foi obrigado a obedecer a Euristeu, o que foi uma verdadeira humilhação para o grande herói. Euristeu, temendo a força de Hércules, confiava a ele as tarefas mais perigosas e impossíveis para se livrar da ameaça. Assim surgiu a história dos 12 trabalhos, que foram um teste não apenas para o corpo, mas também para o espírito de Hércules. Estas tarefas foram um castigo, mas transformaram Hércules em uma lenda imortal, símbolo de coragem e força. Os feitos de Hércules não são apenas aventuras, mas um caminho de redenção, cada passo rumo ao perdão e à autocompreensão. Esta história lembra que até os maiores heróis podem errar e buscar perdão, mantendo sua grandeza. Hércules não estava imune a erros. Vamos juntos analisar como ele enfrentou os desafios passo a passo, começando pelo primeiro feito, que testou sua força e vontade. Após encontrar o rei Euristeu, a personificação do destino hostil, o herói seguiu para o Peloponeso. Lá começou uma série de grandes provas que eternizaram seu nome nos mitos. A primeira tarefa de Hércules colocava em dúvida suas habilidades. Ele deveria matar o leão de Nemeia, uma fera monstruosa com uma pele invulnerável a armas. Nemeia, uma pequena região no sul do Peloponeso, sofria com um terror constante. Os habitantes locais acreditavam que o leão era uma criação das forças mais sombrias. Segundo uma das versões dos mitos, a pele brilhante e densa do leão foi concedida pelos deuses. Nem lança, nem espada, nem flecha podiam perfurá-la. Qualquer tentativa de matar a fera terminava em tragédia. O leão destruía tudo em seu caminho, devorava gado e pessoas com igual crueldade, deixando ruínas e medo. A fama do leão de Nemeia se espalhou por toda a Grécia e ninguém ousava enfrentá-lo. Apenas uma pessoa podia aceitar uma tarefa tão perigosa: Hércules. Embora Hércules compreendesse toda a complexidade do desafio, ele aceitou o convite. Ele não podia recuar diante do seu destino. Chegando a Nemeia, Hércules começou a estudar a fera. Hércules descobriu que o leão se escondia em uma caverna com 2 saídas. O leão tentava atacar, mas desaparecia pela segunda saída, evitando o confronto com o herói. Observando o leão, Hércules percebeu que vencer sem astúcia era impossível. Ele começou a elaborar uma estratégia, levando em conta os hábitos da fera e seu desejo de liberdade.
Primeiro, Hércules esticou o arco e disparou algumas flechas na direção do leão. As flechas passaram pela sua pele como se fosse uma parede de pedra, sem causar dano. Então o herói fechou uma das saídas da caverna com uma enorme pedra. O leão não tinha mais caminho para recuar, foi encurralado, o que mudou o rumo da luta. Quando o leão voltou para a caverna, Hércules esperava emboscado. Ele sabia que armas não ajudariam, e a única chance era sua força e agilidade incríveis. A fera sentiu a ameaça e lançou-se contra o herói. O confronto foi grandioso. Homem e monstro lutaram como iguais, demonstrando força e resistência. O leão tentou rasgar Hércules com as garras, mas o herói desviou habilmente e no momento certo agarrou a fera pelo pescoço. Os braços poderosos do herói apertavam o pescoço do leão como um torno de ferro. Apesar da força, a fera enfraquecia e não conseguia se libertar. O leão parou, perdendo as forças. A vitória foi alcançada. Hércules decidiu pegar uma prova de seu triunfo e tentou tirar algo importante da fera. O herói pretendia provar seu triunfo, removendo de si as marcas da luta. Assim, ele queria mostrar a todos sua vitória sobre o monstro. Hércules lutou contra o leão da Nemeia, cuja pele era impenetrável para facas e espadas comuns. Então, ele usou as garras da própria fera para arrancá-la. Esse troféu tornou-se não apenas uma prova da vitória, mas também uma proteção, uma armadura confiável. A cabeça do leão servia-lhe de capacete, símbolo de força e invencibilidade. A imagem de Hércules com a pele do leão tornou-se famosa e lendária. Ele personificava não apenas a força, mas também a capacidade de superar obstáculos impossíveis. O herói transformou a ameaça em proteção, o monstro em símbolo de triunfo. A vitória sobre o leão da Nemeia foi o primeiro grande feito de sua vida. Esse feito mostrou ao mundo que Hércules não era apenas forte, mas também inteligente, resoluto, pronto para quaisquer provas e desafios do destino. Ele destruiu o monstro e devolveu a paz aos habitantes de Nemeia, trazendo-lhes tranquilidade e segurança após longos sofrimentos. Esse feito marcou o início do caminho para a imortal glória de Hércules, que após a vitória partiu para o rei Euristeu em busca de uma nova missão. Em vez de elogios, Hércules recebeu um desafio ainda mais perigoso: partir para a região pantanosa de Lerna, onde habitava um monstro terrível. A Hidra de Lerna, uma criatura com muitas cabeças, inspirava medo até nos guerreiros mais corajosos e personificava o caos e a destruição. O veneno dela envenenava a terra, a água e o ar, tornando o habitat da Hidra especialmente perigoso e mortal para todas as criaturas vivas. A Hidra não era um monstro comum, ela vinha das trevas dos antigos mitos. Seus pais eram Tifão e Equidna, que geraram um exército inteiro de monstros. A Hidra vivia em uma caverna no meio de uma planície pantanosa. O número de suas cabeças variava de 10 a 100 em diferentes mitos, o que a tornava especialmente assustadora. Bastava cortar uma cabeça para que duas novas crescessem em seu lugar. Uma das cabeças era imortal, o que tornava a Hidra praticamente invulnerável e ainda mais perigosa. Sua respiração era mortalmente venenosa e gotas de seu sangue podiam envenenar a terra para sempre, transformando qualquer lugar em um território amaldiçoado. Hércules sabia que a luta contra a Hidra seria incomum. Seu jovem e astuto companheiro Iolau estava pronto para apoiar o herói a qualquer momento. Eles levaram tochas, armas e uma boa dose de determinação, sabendo que nessa batalha seria necessário não só força, mas também astúcia e inteligência. Quando Hércules e Iolau chegaram a Lerna, diante deles se estendia um pântano sinistro, aparentemente vivo, com densos vapores venenosos sobre a água. No centro do pântano havia uma caverna sinistra, a Toca da Hidra. Hércules decidiu atrair o monstro para fora, começando a disparar flechas em chamas para dentro da caverna. Em um instante, tudo ao redor tremeu com um rugido feroz. Da caverna saiu a fera, pronta para a luta, ameaçando com todo o seu terror e força. As lendas diziam que ninguém ousava se aproximar da Toca da Hidra. Até os pássaros evitavam aquela terra e qualquer criatura morria pelo veneno. A Hidra era ainda mais assustadora do que as lendas descreviam. Seus poderes e perigos superavam todas as expectativas dos heróis na batalha. Começou a batalha, onde força e astúcia se entrelaçavam e os heróis precisavam usar toda a sua inteligência para vencer essa antiga criatura. As lendas descreviam um monstro terrível com muitas cabeças, das quais pingava saliva venenosa.
Seus olhos brilhavam com fúria selvagem e maldade. Hércules lançou a primeira flecha, depois agarrou seu porrete. Com velocidade incrível, começou a destruir uma cabeça após a outra. Mas das cabeças cortadas cresciam instantaneamente duas novas, ainda mais ferozes. Hércules percebeu que não conseguiria sozinho. Iolau, observando a luta, decidiu usar fogo. Pegando uma tocha acesa, começou a queimar os pescoços da hidra para impedir o crescimento das novas cabeças. O crescimento das novas cabeças parou, mas restava a cabeça imortal. Era a mais feroz. De sua boca saía uma fumaça verde espessa. Essa fumaça podia matar qualquer um que ousasse se aproximar. Hércules lutou com todas as forças até finalmente cortá-la. Mesmo cortada, a cabeça continuava se contorcendo. Hércules a enterrou com uma enorme pedra para que não ameaçasse mais as pessoas. Após a vitória, Hércules coletou o sangue da hidra. Era um veneno mortal, e o herói mergulhou suas flechas nele, tornando as armas perigosas. Essas flechas desempenhariam um papel fundamental em suas futuras façanhas. Hércules sabia que havia vencido não apenas a hidra, mas também o medo do mal. Essa façanha tornou-se um símbolo de purificação e uma prova da força do homem capaz de derrotar até mesmo o mal aparentemente invencível. Mesmo o monstro mais terrível pode ser derrotado com astúcia e coragem. A aljava que Hércules carregava desde sua primeira façanha era uma arma importante. O sangue da hidra foi um excelente complemento à enorme força e habilidade do herói. Após as grandes vitórias sobre o leão da Nemeia e a hidra de Lerna, Hércules enfrentaria um novo desafio. Agora ele precisava capturar o cervo de Cerineia, um animal sagrado da deusa da caça Ártemis. Essa tarefa exigia mais paciência e agilidade do que força. O cervo de Cerineia era uma verdadeira maravilha da natureza. Seus chifres dourados brilhavam ao sol e seus cascos de bronze soavam como sinos quando corria pelas florestas e montanhas. O cervo era sagrado para a deusa Ártemis, que o considerava um símbolo de pureza e proteção da natureza. Euristeu, sabendo disso, queria colocar Hércules diante de uma escolha difícil. O herói teria que violar a lei divina ou falhar na missão. Esse era um teste de sua agilidade e qualidades morais. A dificuldade da tarefa estava no fato de que o cervo possuía uma velocidade impressionante, permitindo-lhe escapar de qualquer perseguidor. Ela não podia ser ferida, até mesmo um pequeno arranhão poderia provocar a ira de Ártemis. Para Hércules, isso significava a necessidade de extrema cautela. O herói teve que mostrar não apenas força, mas também paciência, agilidade e respeito pelas leis divinas para cumprir essa difícil tarefa. Hércules entendia que desta vez a força bruta não ajudaria. Ele começou a rastrear a serva, estudando seus hábitos e rotas. A caça durou 1 ano inteiro. O herói caminhou de cordilheira em cordilheira, das florestas aos vales dos rios, superando grandes distâncias e enfrentando dificuldades todos os dias. Subidas íngremes, vegetação densa e um calor insuportável não o quebraram. Hércules não desistiu e gradualmente começou a notar as características dos movimentos da serva. A serva gostava do frescor da manhã e frequentemente vinha ao rio. O herói finalmente a alcançou junto à água calma com margens suaves, cercada por uma floresta densa. Hércules se escondia na alvorada para não ferir o animal. Sua flecha tocou levemente a serva, retardando seu movimento. Ele se aproximou cuidadosamente da enfraquecida. Segurando a serva com cuidado, ele tentou não causar dano. Ele a levantou com delicadeza e partiu para o rei Euristeu para mostrar a presa. O rei ficou impressionado com o animal. Essa criatura sagrada pertencia a Ártemis, a deusa da caça. Hércules habilmente distraiu a atenção do rei para devolver a serva ao santuário. Essa decisão mostrou que Hércules respeitava não apenas as ordens, mas também as leis divinas. O feito simbolizava paciência, astúcia e respeito pela natureza. A natureza e os deuses Kiri e Lantoko deram uma lição a todos que ouviram essa história. Nem sempre a força resolve tudo. Às vezes, a vitória exige paciência e respeito. Hércules acabara de completar o desafio com o javali. Esse animal assustava os moradores da montanha Eman com sua força e agressividade. Capturá-lo vivo parecia impossível. Euristeu, invejoso e amedrontado pelo herói, esperava que Hércules morresse durante a missão. Mas Hércules estava determinado a cumpri-la. As pessoas contavam que o javali destruía plantações, atacava casas e matava quem se aproximasse de seu território.
Para vencer, não bastava apenas força. Hércules se armou com um arco, lança e uma vara. Ele estudou cuidadosamente as pegadas do javali para entender seus hábitos e preparar um plano de caça. O herói descobriu que nos meses de inverno, a neve dificultava a movimentação do animal. Esse fato foi a chave para sua estratégia de vitória. Por vários dias, Hércules rastreou o javali, aproximando-se gradualmente de sua toca nas montanhas. Ele foi cauteloso e paciente. Finalmente, Hércules encontrou o javali destruindo uma vila aos pés da montanha. Sem pressa, começou a encurralar o animal cada vez mais alto nas montanhas. Onde a neve estava especialmente profunda, o javali cansou devido à mobilidade limitada. Hércules aproveitou esse momento para vencer. Para lançar uma corda forte no animal, ele resistiu desesperadamente. Mas Hércules, usando força incrível, conseguiu domá-lo e amarrá-lo. Hércules carregou a fera nos ombros e dirigiu-se para a cidade de Micenas. Ao ver o herói com a fera gigante, o rei ficou assustado e escondeu-se em um barril de bronze. Este episódio tornou-se um dos mitos mais memoráveis sobre Hércules, simbolizando a força do herói e a covardia daqueles que tentaram humilhá-lo. No entanto, o caminho de Hércules para a fama não foi fácil. Em sua jornada, ele parou junto a um centauro hospitaleiro chamado Fol. Fol convidou Hércules para descansar e ofereceu um vinho que pertencia a todos os centauros. Era um vinho especial e sagrado. Assim que o vinho foi aberto, seu aroma se espalhou pela região, atraindo outros centauros que se sentiram ofendidos e ficaram furiosos. Começou a luta. Os centauros atacaram Hércules e ele se defendeu usando arco e flechas envenenadas com o veneno da hidra. A batalha foi feroz, mas Hércules saiu vitorioso. No entanto, as consequências foram graves para o centauro Fol. Fol, mestre de muitos heróis, foi atingido pelo veneno. Sofreu, mas não podia morrer sendo imortal. Compreendendo a gravidade de sua situação, Fol tentou obter ajuda, mas o veneno era forte demais, causando uma dor insuportável. No final, Heron voluntariamente renunciou à sua natureza imortal para encontrar paz. Este episódio foi uma lição importante para Hércules, simbolizando não apenas salvação, mas também destruição. O episódio com os centauros destaca a complexidade da escolha moral que Hércules enfrentou. Não é apenas um conflito de força, mas o reconhecimento dos erros até dos heróis mais fortes. O javali de Erimanto simbolizava força e uma natureza indomável. Hércules mostrou paciência e estratégia para lidar com ele, demonstrando a importância da inteligência e da resistência. Essa façanha mostrou que nem sempre a força bruta leva à vitória. Às vezes, a astúcia, a observação e a habilidade de usar as circunstâncias a seu favor são mais importantes. O conflito com os centauros ilustra como é fácil provocar o caos ao romper a harmonia. Hércules aprende a aceitar as consequências de suas ações com consciência de responsabilidade. Grande poder exige grande responsabilidade. O javali de Erimanto foi um teste não apenas da força física de Hércules, mas também de suas qualidades morais. Cada missão do herói o enriquecia e o aproximava da compreensão de sua própria natureza e papel no mundo. Após provas difíceis, novos desafios o aguardavam. Uma das tarefas mais inesperadas e aparentemente absurdas foi a limpeza dos estábulos de Álgias. Essa façanha combinava força com inteligência e astúcia do herói. Hércules não apenas usava força, ele empregava astúcia para resolver tarefas que pareciam impossíveis, mostrando que a mente é mais importante que o poder bruto. Certa vez, Hércules, o texto é interrompido, pronto para continuar a narrativa das aventuras do herói. A pedido do rei, Hércules recebeu a missão de limpar os estábulos de Álgias, que não eram limpos há 30 anos. A tarefa parecia praticamente impossível devido à enorme quantidade de esterco. Os estábulos pertenciam ao rei Hele de Álgias. Hércules abordou a solução com uma coragem e inventividade incríveis, pois a tarefa era extraordinariamente difícil e exigia uma abordagem não convencional. Seu plano consistia em alterar o curso de 2 rios, Alfeu e Peneu. Esses rios corriam próximos e Hércules queria direcionar suas águas através dos estábulos. Ele decidiu direcionar as águas dos rios para que lavassem toda a sujeira acumulada nos estábulos. Foi uma decisão muito ousada e difícil devido à força das correntes de água. Hércules escavou canais, mudou o curso dos rios e as águas se juntaram nos estábulos, limpando-os da sujeira em apenas um dia.
Foi uma façanha verdadeiramente colossal. Os estábulos ficaram completamente limpos graças à força e à mente estratégica de Hércules. Para muitos, essa façanha parecia uma manifestação de verdadeira força heróica. No entanto, nem todos perceberam essa façanha como um verdadeiro heroísmo. Muitos na Grécia Antiga consideravam o uso de recursos naturais para realizar a tarefa não totalmente digno de um herói. Para alguns, foi difícil aceitar que uma façanha que parecia resultado de força e habilidade, na verdade, foi alcançada com a intervenção nos elementos naturais. Os processos naturais causaram controvérsia e muitos consideraram que a façanha de Hércules não foi suficientemente pura e nobre. Ainda assim, a façanha tinha um significado simbólico. A limpeza dos estábulos de Augeas significava a eliminação de tudo que era ruim e acumulado. Foi uma vitória sobre os obstáculos no caminho para o objetivo. Essa façanha lembra que para superar dificuldades é preciso usar não apenas a força, mas também a inteligência, demonstrando astúcia e coragem. Hércules provou que até as tarefas mais difíceis podem ser resolvidas usando astúcia e coragem. Esse sucesso se tornou um marco importante em sua vida. A façanha de destruir os pássaros estinfálidas combina heroísmo, sagacidade e um pouco de astúcia. Essas aves eram perigosas e foram criadas pelo deus da guerra. Os pássaros estinfálidas não eram apenas aves, mas criaturas mortalmente perigosas que lançavam objetos letais sobre os vivos. Apesar de sua aparência assustadora, Hércules conseguiu vencer essas criaturas usando astúcia e agilidade, e não apenas força. Essas aves, como flechas, caíam sobre a terra, causando um verdadeiro massacre. Seus bicos e garras eram tão afiados que um encontro com elas poderia ser fatal para qualquer pessoa. O rei Euristeu, querendo dificultar a vida de Hércules, designou a destruição dessas aves horríveis como um desafio. O herói deveria ir ao lago MFA e acabar com essa praga. A dificuldade da tarefa não estava apenas no perigo das aves, mas também nas dificuldades para chegar ao lago. Ele era cercado por pântanos densos, impossíveis de atravessar a pé. As águas do lago eram escuras e viscosas, como uma armadilha. Hércules parou no templo de Atena, pedindo à deusa da sabedoria um conselho para cumprir a missão. Atena, admirada pela coragem de Hércules, decidiu ajudar e lhe entregou 2 símbolos de cobre reluzentes, criados por Hefesto, que produziam um som ensurdecedor. Esses símbolos podiam assustar as aves com seu som, o que era importante, pois um ataque direto contra elas seria suicídio. O som deveria ser a arma de Hércules. Quando Hércules chegou aos pântanos, viu uma cena sinistra. A terra estava coberta de penas de pássaros que se erguiam como lanças, e o ar zumbia com o bater das asas das aves. Os pássaros se escondiam na vegetação, invisíveis e perigosos. Hércules entendeu que a vitória exigiria não apenas força, mas também astúcia e estratégia. Ele instalou um tímpano na beira do pântano e começou a bater nele, criando um som ensurdecedor que assustou os pássaros e os forçou a revelar seus ninhos. Graças ao som, os pássaros ficaram vulneráveis e Hércules conseguiu destruí-los cumprindo a difícil e perigosa prova que o rei Euristeu lhe impusera. Um estrondo ensurdecedor ecoou por toda a região. Os pássaros, acostumados ao silêncio, levantaram voo em pânico, rompendo as fileiras organizadas. O caos tomou conta do bando. Hércules não perdeu tempo. Pegou o arco e começou a disparar flechas uma após a outra, cada uma atingindo os pássaros, mas a batalha lhe estava longe de acabar. Havia pássaros demais. Alguns tentaram atacar o herói, mas Hércules lutou corajosamente, destruindo os inimigos com sua arma e força. Quando a maioria dos pássaros foi destruída, os restantes tentaram fugir. Hércules usou sua experiência e agilidade, perseguindo-os para dentro dos pântanos. Ele só parou quando o último grito dessas criaturas assustadoras se apagou na névoa. A missão estava concluída. Após cumprir a tarefa, Hércules voltou para Cheu com provas de sua vitória, tornando-se um símbolo de coragem e apoio das forças superiores. Ele lembrou às pessoas que mesmo nos cantos mais escuros da natureza, podem esconder-se monstros, mas o verdadeiro herói sempre encontrará uma maneira de vencê-los. Após o sucesso na Grécia, Hércules precisava provar sua fama além dela. Seus feitos tornavam-se cada vez mais difíceis. O rei Euristeu buscava desafios capazes de derrotar até o maior dos heróis. Uma das tarefas era capturar o touro de Creta.
Hércules acabara de retornar a Tirinto, preparando-se para novos feitos e desafios que o aguardavam. Após limpar os estábulos de Algias, mal recuperado, o herói apareceu diante de Euristeu, esperando a próxima missão. Euristeu decidiu complicar sua vida, enviando-o a Creta. Dizia-se que em Creta vagava um enorme touro que aterrorizava os habitantes. Era o touro que Poseidon dera ao rei Minos, mas sua história era mais complexa. O rei Minos implorou a Poseidon por um sinal que confirmasse seu direito ao trono. O deus presenteou-o com um touro branco como a neve, que deveria ser sacrificado, mas Minos o poupou. Em vez do touro, Minos sacrificou outro animal. Isso enfureceu Poseidon, que amaldiçoou o touro, tornando-o selvagem e incontrolável. O touro conseguiu escapar do palácio, começou a destruir vilarejos, pisotear plantações e matar o gado, tornando-se uma verdadeira praga para Creta. Segundo a lenda, esse touro foi o pai do monstruoso Minotauro, preso no labirinto. Os habitantes acreditavam que o touro estava amaldiçoado e só a intervenção divina poderia detê-lo. O herói esperou uma longa travessia marítima através das águas perigosas do mar Egeu. Ao chegar a Creta, ele encontrou habitantes cheios de súplicas por ajuda. Cada habitante contava como o touro pisoteava as vinhas, destruía casas e matava o gado, mostrando ao herói o sofrimento do povo. Hércules percebeu a necessidade de acabar com o caos. O touro era enorme, seus olhos ardiam de fúria. Encontrar o animal não foi tarefa fácil. Ele se escondia nas montanhas, destruindo tudo ao redor. Hércules, caçador experiente, perseguiu o touro por vários dias. Finalmente, ele o avistou no prado. O touro viu o herói e entendeu que atacar diretamente seria mortalmente perigoso. O herói se preparou antecipadamente, pegou cordas resistentes e elaborou um plano. O touro investiu furiosamente contra Hércules, que desviou e começou a manobrar, fazendo o animal correr em círculos. Quando o touro cansou, Hércules avançou e o amarrou com uma corda forte. Ele não queria matar o animal, mas não apenas vencer, mas controlar o caos. Depois, Hércules colocou o touro no navio e o levou para Tirinto. Euristeu, ao ver o enorme touro, entrou em pânico e ordenou que o animal fosse afastado do palácio. Hércules soltou o touro, que continuou suas andanças na Ática. O salvamento de Maratona ficou por conta de Teseu, que entrou em uma luta feroz com o touro e o venceu. Depois, Teseu levou o touro para Atenas, onde foi sacrificado aos deuses. Assim terminaram as destruições causadas pelo touro e a paz foi restaurada. A façanha de Hércules não mostrou apenas sua força, tornou-se um símbolo de que até os maiores dons exigem responsabilidade. Promessas não cumpridas podem levar a desastres e caos. Após a vitória sobre o touro de Creta, Hércules enfrentou um novo desafio. O rei Éurito enviou o herói às terras da Trácia para capturar as éguas de Diomedes, terríveis cavalos canibais. Essas éguas assustadoras se alimentavam de carne humana e aterrorizavam a região. Nenhum mortal conseguia domá-las. Essa missão exigia não apenas força, mas também coragem e astúcia. A história dos cavalos estava ligada ao seu dono, o rei Diomedes, um governante cruel da Trácia. Ele usava inimigos e prisioneiros como alimento para seus ferozes animais. As éguas eram mantidas em um estábulo fortificado e protegidas por um exército numeroso. Elas inspiravam medo em todos que ouviam falar delas. Seus dentes afiados podiam cortar até correntes de metal. Hércules aceitou a missão e partiu, reunindo um grupo de companheiros fiéis. Ele sabia que domar as éguas de Diomedes não seria fácil e começou a coletar informações sobre a fortaleza e a guarda. Ao chegar à Trácia, o herói viu o quão perigosa era aquela terra. Ele enfrentaria uma luta não apenas contra os cavalos, mas também contra os homens cruéis que os protegiam. A fortaleza de Diomedes era fortemente reforçada, e o estábulo das éguas era cuidadosamente guardado por centenas de guerreiros prontos para defender seu tirano e seus assustadores cavalos sob o manto da noite. Hércules e seu grupo invadiram o território da fortaleza, enquanto os companheiros distraíam a guarda. Ele encontrou-se com o próprio Diomedes e começou uma batalha feroz entre o herói e o cruel rei. Diomedes tentou derrotar Hércules com força e astúcia, mas o herói, apoiado em suas habilidades de combate e poder, venceu o rei e seus ferozes cavalos. Segundo a lenda, para domar as éguas, Hércules as alimentou com o corpo de seu dono. Isso saciou os animais e os acalmou temporariamente, permitindo que o herói amarrasse as éguas com correntes.
Com força e determinação, Hércules segurou as éguas, entregando-as com sucesso ao rei Euristeu. Este ficou assustado e ordenou que os animais fossem soltos para evitar mais ameaças. Segundo a lenda, as éguas foram logo mortas por feras selvagens, e a coragem de Hércules mostrou que um verdadeiro herói é capaz de trazer ordem ao caos, mesmo contra as forças mais cruéis. A vitória sobre as éguas de Diomedes e seu dono tornou-se um símbolo do triunfo da justiça e da ordem sobre a crueldade e o desordem, destacando a força e a coragem do herói. Após completar essa façanha, Hércules recebeu uma nova missão do rei Euristeu: obter o cinto de Hipólita, rainha das lendárias Amazonas, que não era apenas uma decoração. O cinto simbolizava poder e força, sendo um sinal da liderança das poderosas guerreiras. Este presente foi destinado à própria Hipólita, rainha das Amazonas, pelo deus da guerra Ares. Euristeu planejou entregar esse cinto à sua filha. Para cumprir a tarefa, enviou Hércules, o grande herói da antiguidade, para conquistar o cinto das Amazonas. As Amazonas viviam em uma região remota e pouco conhecida do mundo, presumivelmente na costa do Mar Negro. Suas terras eram ocultas e protegidas por inúmeros desafios. Hércules e seus companheiros tiveram que atravessar passagens montanhosas, enfrentar rios turbulentos e encontrar tribos hostis que protegiam suas terras contra estranhos. Apesar de todos os obstáculos, Hércules demonstrou força incansável e determinação, continuando seu caminho até a terra das Amazonas, sem se importar com os perigos ao redor. Finalmente, o herói chegou às margens de Fesca, capital das Amazonas. A cidade o recebeu com um silêncio incomum e poderosas muralhas de madeira, escondendo tendas e torres. As Amazonas observavam os estranhos de longe, olhando desconfiadas para as figuras dos homens que se aproximavam de suas terras. Essas mulheres eram mestres na arte da guerra, prontas para qualquer invasão. Sua rainha Polita saiu orgulhosamente dos portões, exibindo o símbolo da invencibilidade, um cinto dourado. Alta e esguia, com um olhar severo e uma lança na mão, Polita se aproximou de Hércules para saber o propósito de sua visita e suas intenções. Ao ouvir o pedido de Hércules, Polita surpreendeu a todos. Ela não recusou, pelo contrário, expressou disposição para ajudar o herói a cumprir sua missão. Para evitar um derramamento de sangue desnecessário, parecia que tudo estava se encaixando perfeitamente. No entanto, os deuses do Olimpo não podiam permitir que o feito fosse concluído sem provas. Hera decidiu intervir, assumindo a forma de uma das Amazonas. Ela apareceu no acampamento das mulheres e começou a espalhar rumores sobre um perigo iminente. Esses homens vieram para sequestrar nossa rainha. Eles destruirão nossa cidade e nos escravizarão, sussurrava ela. As palavras rapidamente se espalharam entre as Amazonas. A raiva e a desconfiança tomaram conta das mulheres. Elas começaram a reunir armas, preparando-se para a batalha. Multidões de Amazonas convergiam para a praça principal com determinação nos olhos. Hipólita tentou deter suas guerreiras, mas já era tarde demais. Hera, satisfeita com sua astúcia, observava enquanto o silêncio se transformava em um rugido feroz de guerra. As Amazonas cercaram o acampamento de Hércules. Dos portões da cidade, cavaleiras em cavalos de guerra saíam em fluxo, com arcos tensionados e lanças prontas. Hércules e seus companheiros entenderam que evitar a luta seria impossível e rapidamente assumiram posições defensivas, preparando-se para o ataque. As Amazonas foram as primeiras a entrar na batalha. Suas flechas, como uma chuva mortal, caíram sobre o acampamento, criando uma situação perigosa. Hércules disparava suas flechas com rapidez relâmpago. Seus companheiros lutavam ao seu lado, mas as Amazonas avançavam como um todo, usando habilidades de combate e estratégia. Vendo que suas forças eram inferiores em número, Hércules decidiu usar sua força e experiência em batalha para mudar o curso da luta. Hércules brandia seu porrete, espalhando os inimigos como folhas secas ao vento de outono. As Amazonas o cercaram, mas ele não desistiu, mantendo a defesa com coragem. Ele levantou uma enorme pedra e a lançou contra as Amazonas, continuando a lutar com heroísmo. Hipólita viu que a batalha trazia sofrimento ao seu povo. Hipólita tentou deter suas guerreiras, subiu na muralha da cidade e gritou para que depusessem as armas, mas sua voz se perdeu no barulho da batalha. No auge da batalha, Hércules rompeu as fileiras das Amazonas e ficou diante de Hipólita. Ela percebeu que a guerra era um erro causado pelos deuses. Hipólita levantou a mão e disse: "Você provou força e coragem. Não desejo sofrimento ao meu povo.
pegue o cinturão e vá em paz. Hércules viu sabedoria e arrependimento em suas palavras. Ele aceitou o cinturão e ordenou que seus companheiros recuassem, encerrando a batalha. As Amazonas perceberam o engano dos deuses, cessaram a luta e recuaram para a cidade. O feito de Hércules tornou-se um teste de força e uma lição de honra. O cinto de Hipólita tornou-se símbolo de vitória, não apenas sobre o inimigo, mas também sobre as intrigas dos deuses, confirmando a grandeza do herói. Este feito mostrou que, mesmo em uma batalha cruel, é possível demonstrar honra e respeito pelo adversário, mantendo a humanidade. Nem a força nem a diplomacia conseguiram deter o herói. Ele foi enviado para onde nenhum mortal comum havia pisado. A tarefa era perigosa e quase impossível. Seu objetivo era ir até o fim do mundo e capturar o rebanho de vacas pertencente ao monstruoso pastor Gerião. Este feito foi um dos maiores desafios. Até para os deuses, o caminho para o oeste, até o limite do mundo habitado, parecia difícil. Hércules atravessou desertos escaldantes, onde o calor do dia queimava tudo que vivia. As noites no deserto eram geladas. A lenda diz que, enfurecido pelo sol ardente, o herói esticou seu arco e disparou uma flecha. Essa flecha foi a recompensa do herói. Uma taça dourada que servia como barco, capaz de transportá-lo através do oceano tempestuoso. O barco em forma de taça levou Hércules até a ilha de Rifeu, onde pastavam as vacas de Gerião. Mas um novo desafio o aguardava. Na costa de Rifeu, Hércules encontrou seu primeiro adversário, Órfeu, o cão de duas cabeças que guardava o rebanho. A fera rosnou e soltou um rugido aterrorizante. Órfeu era tão forte que podia derrubar um touro adulto com uma pata. Mas Hércules possuía uma reação e força excepcionais. O herói desviou e desferiu um golpe poderoso com seu porrete, quebrando o crânio da fera. A batalha foi curta, mas feroz. Após vencer o cão, Hércules provou estar pronto para novos desafios. Depois dessa vitória, apareceu um pastor esperando pelo herói. Hérion era um servo fiel de Gerion. Era um homem enorme, com força bruta e agilidade bestial, pronto para atacar com lança e escudo, sem poupar a si mesmo. Hércules, guerreiro experiente e frio, lutou contra Hérion e desferiu vários golpes precisos, esmagando o inimigo com sua habilidade e força. Quando a notícia da morte de Órfeu e Evtino chegou a Rios, apareceu um horror encarnado. Um monstro com 3 corpos, causando medo em todos. Cada corpo tinha uma cabeça, braços e pernas separados, o que tornava o monstro assustador e fazia qualquer pessoa congelar de medo. Hércules sabia que tinha poucas chances em uma batalha aberta, por isso decidiu usar sua melhor arma, arco e flechas embebidas no veneno da hidra de Lerna. Gerion, feroz e confiante na vitória, apareceu no campo de batalha. Mas seus 3 corpos foram atingidos imediatamente, o que lhe tirou a vida e a força. Gerion era uma metáfora complexa. Seus 3 corpos simbolizavam força, poder e ganância, bem como o desejo insaciável de controlar tudo ao redor. O assassinato de Gerion foi um ato de afirmação da ordem sobre o caos, mostrando que até mesmo um monstro de várias cabeças pode ser derrotado. Após a vitória, Hércules reuniu o rebanho de vacas e se preparou para uma longa viagem de volta para casa, acreditando que o mais difícil já havia passado. Mas, apesar do desaparecimento do terrível monstro de 3 corpos, as provações para o herói ainda não haviam terminado. Uma nova hostilidade e desafios o aguardavam. Devido à origem divina de Hércules, Hera, indignada com sua mais recente vitória, decidiu complicar a realização do feito, enviando uma nuvem de tábanos gigantes para as vacas de Gerion. Esses insetos não eram apenas grandes, mas também incrivelmente ferozes, mordendo dolorosamente os animais, o que transformou a tarefa de Hércules em um problema sério. Hércules teve que perseguir as vacas dispersas por toda a região durante vários dias, atravessando florestas, pântanos e montanhas para trazê-las de volta ao rebanho. Ele trazia cada vaca de volta uma a uma, demonstrando uma paciência e resistência incríveis, apesar da dificuldade de acesso a alguns lugares onde os animais assustados se escondiam. Com visão aguçada e energia ilimitada, Hércules encontrou todas as vacas e finalmente chegou com elas a Tirinto, onde foi recebido por Euristeu com inveja e desconfiança. Apesar da desconfiança de Euristeu, o feito de Hércules era incontestável. As vacas de Gerion se tornaram a prova da superação das provações, das intrigas de Hera e da ganância humana. A próxima provação parecia quase impossível.
obter as maçãs douradas do Jardim das Hespérides, frutos dados à deusa Hera no casamento com Zeus. Estas maçãs eram símbolo da imortalidade, e a tarefa não consistia apenas em chegar ao jardim, mas também em superar inúmeros obstáculos. Hércules precisava mostrar não só força, mas também astúcia para realizar esse feito difícil e obter as maçãs douradas das Hespérides. Esse feito exigia de Hércules paciência, coragem e habilidade para superar tanto obstáculos físicos quanto espirituais em seu caminho. A tarefa de Hércules simbolizava a luta do homem contra os deuses e o destino, mostrando que até mesmo provas divinas podem ser superadas. A localização do Jardim das Hespérides era estritamente oculta. Esse jardim ficava longe a oeste, além das terras conhecidas, onde o mundo real se misturava ao mítico. Ali, o pôr do sol eterno tingia o céu de cores douradas, e as árvores eram adornadas com frutos que brilhavam como o sol, como se o próprio céu lhes concedesse luz. As Hespérides, filhas da noite, cuidavam do jardim, mas não eram suficientes para protegê-lo. Um enorme dragão ladão com 100 cabeças guardava as árvores com seu corpo. O dragão não dormia nem de dia nem de noite, para que ninguém ousasse se aproximar das preciosas maçãs douradas que brilhavam como o sol. Hércules não sabia a localização exata do jardim misterioso. Ele precisava realizar um feito e encontrar uma maneira de descobrir esse lugar mágico. Sua longa jornada durou muitos meses. Atravessou desertos, florestas e cadeias montanhosas, passando por terras habitadas por criaturas míticas. Cada passo aproximava Hércules do lugar onde as maçãs douradas brilhavam como o sol, mas a localização exata do jardim permanecia desconhecida. Em um dos vales, Hércules encontrou o deus do rio Aquiles, que se recusou a deixar o herói passar por suas terras. Aquiles tinha a habilidade de se transformar em várias criaturas, mas Hércules conseguiu derrotá-lo em um combate justo. Esse confronto lembrou a Hércules que cada passo rumo ao objetivo está ligado a provas e perigos no caminho até o fim do mundo. No caminho para o fim do mundo, Hércules enfrentou uma gangue de gigantes que guardavam um dos passos montanhosos. Eles tentaram bloquear seu caminho, mas o herói os derrotou com sua clava. As forças da natureza também não poupavam Hércules. Fortes tempestades rasgavam sua capa e quebravam as árvores ao redor. Durante suas buscas, Hércules encontrou várias criaturas míticas. Ele recebia pistas sobre a localização do jardim que procurava. Um dos encontros mais importantes foi o confronto com Prometeu. Prometeu estava acorrentado a uma rocha por ter dado o fogo aos homens. Todos os dias a águia de Zeus vinha bicar seu fígado, que crescia novamente durante a noite. Hércules matou a águia com sua flecha e libertou Prometeu. Em sinal de gratidão, ele revelou o segredo de como encontrar o Jardim das Maçãs Douradas. Prometeu contou que Hércules deveria procurar o titã Atlas, que sustenta o firmamento nos ombros. Atlas sabia onde o jardim ficava, pois era sua terra. Chegando à beira do mundo, onde o céu encontra a terra, Hércules viu o poderoso Atlas. O titã foi amaldiçoado por Zeus e eternamente sustentava o firmamento celestial. Atlas estava exausto com seu fardo. Hércules contou a ele sobre sua missão e propôs um acordo: temporariamente assumir o firmamento celestial. Atlas concordou com alegria, vendo a oportunidade de se livrar da maldição por um momento. Ele ajudou Hércules a obter as maçãs douradas do jardim. Hércules se ergueu, apoiado pelo peso dos céus. Ele colheu 3 maçãs douradas e voltou com elas para Euristeu, cumprindo sua tarefa com grande determinação. Atlas, ao retornar, sentiu a liberdade e sugeriu que Hércules entregasse as maçãs a Euristeu, ficando com o firmamento. Mas Hércules suspeitou da astúcia do titã e elaborou um plano. Hércules concordou, pedindo a Atlas que assumisse o firmamento por um momento para que pudesse ajustar sua capa para maior conforto. Atlas, sem suspeitar da armadilha, retomou o firmamento. Nesse momento, Hércules rapidamente pegou as maçãs e partiu, deixando o titã novamente com o fardo eterno. Astúcia e agilidade ajudaram o herói a cumprir a missão com sucesso. Quando Hércules trouxe as maçãs para Euristeu, ele ficou impressionado com sua beleza e poder. Assustado, ordenou que as maçãs fossem imediatamente devolvidas ao jardim para permanecerem em seus lugares. As maçãs foram cuidadosamente devolvidas ao Jardim das Hespérides, onde continuaram a brilhar com seu poder mágico, protegidas e inacessíveis aos mortais comuns. Quando as grandes provas de Hércules estavam chegando ao fim,
Euristeu deu-lhes uma tarefa que parecia impossível: descer ao reino dos mortos e trazer de lá o Cérbero. Cérbero, o terrível cão de 3 cabeças que guardava a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Esta missão exigia não apenas força, mas também coragem. A descida ao reino subterrâneo não era apenas uma viagem física, mas também um símbolo de provação espiritual, um teste da capacidade do herói de superar a morte. O retorno com Cérbero significava a vitória sobre a morte e a conclusão dos grandes feitos de Hércules, mostrando sua força e resistência incríveis. Esta façanha exigia não apenas força, mas também coragem, sangue frio e respeito pelas leis dos mortos. A imersão no mundo de Hades é descrita nos antigos mitos. Não é apenas um episódio, mas uma janela para o mundo complexo e misterioso da concepção grega antiga da vida após a morte. O caminho para o reino subterrâneo começava pela entrada. Segundo diferentes mitos, a entrada estava em vários lugares da Grécia: cavernas no cabo Tenaro, o rio Aqueronte ou as profundezas do Épiro. Cada caminho era especial e perigoso. Hércules, preparado para a prova após um banho purificador no rio, sentia tensão ao se aproximar dos portões do reino, onde reinavam a escuridão e o silêncio eternos. Na entrada, ele foi recebido por Caronte e Cérbero, os primeiros guardiões do mundo subterrâneo. Caronte, o velho barqueiro, era uma figura assustadora que exigia uma moeda para a travessia. Pela moeda colocada na boca durante o enterro, Caronte transportava as almas pelas águas sombrias. Hércules, vivo e forte, convenceu Caronte a levá-lo. As águas do Estige não eram apenas uma fronteira, mas um símbolo da passagem da vida para a morte, um momento em que até os maiores heróis sentiam sua mortalidade. Hércules viu um mundo diferente de tudo que conhecia. As sombras das árvores se estendiam na escuridão infinita e o ar era denso e pesado. A terra parecia desprovida de vida. Ao redor vagavam almas dos mortos, silenciosas e incorpóreas. Era um mundo sem tempo e sensações habituais. No mundo da luz, tudo parecia parado. As pessoas recorriam a ele por ajuda ou simplesmente observavam com admiração. Entre elas estavam as almas de grandes heróis, vilões, pessoas comuns e até deuses. Essas almas foram punidas por seus delitos. Este mundo não era apenas o reino dos mortos, mas também um lugar onde a justiça era feita para almas que demonstravam bondade. Elísio e Tártaro, lugares onde os destinos eram decididos. Hércules avançava cada vez mais fundo até alcançar o trono de Hades, o soberano do submundo. Hades, cercado por uma atmosfera sombria, era severo e majestoso. Seu reino não era cruel, mas suas regras eram incontestáveis, como as de Zeus e Poseidon. A justiça absoluta reinava no submundo. Hades ouviu atentamente o pedido de Hércules e o surpreendeu com sua moderação. Ele sabia que diante dele não estava um mortal comum, mas um herói elevado pelo destino acima dos homens comuns. Hades concordou com o pedido sob uma condição: Cérbero não deveria sofrer. O submundo não era apenas um cão de 3 cabeças. Era a personificação do próprio reino de Hades. As 3 cabeças olhavam em direções diferentes, o rabo de serpente se movia com incrível rapidez e a respiração era venenosa e terrível. Ele era um guardião implacável, que não permitia que nenhuma alma deixasse o reino de Hades. Hércules encontrou-se com ele na saída do submundo. Cérbero observava atentamente aqueles que tentavam passar pelos portões, guardando a passagem entre os mundos. Ao avistar o herói, Cérbero rosnou. Suas cabeças se esticaram ameaçadoramente para frente, prontas para atacar. Hércules não hesitou, aproximando-se cuidadosamente do cão, estudando seus movimentos e comportamento. Quando Cérbero avançou, o herói desviou habilmente e agarrou a fera pelo pescoço. Ele tensionou cada músculo, segurando o incrível poder do monstro em suas mãos. Cérbero se contorcia tentando morder o herói, mas Hércules foi implacável. Usando força e resistência, conseguiu dominar a terrível fera, provando sua invencibilidade. Finalmente, Cérbero se rendeu, reconhecendo a força e a vontade do herói. Quando Hércules levou o cão a Euristeu, este apenas desejou não encontrar a terrível fera cara a cara. Euristeu, percebendo que Hércules cumprira a tarefa impossível, ordenou que Cérbero fosse devolvido ao reino subterrâneo, reconhecendo a grandeza do herói. Hércules cumpriu sua palavra e levou Cérbero de volta, devolvendo-o a Hades.
Sua descida ao submundo e retorno simbolizam a vitória sobre o medo, a morte e o desconhecido. Essa missão foi o clímax de todas as provas de Hércules, demonstrando que o herói pode superar qualquer obstáculo confiando na força, na inteligência e na determinação. O feito concluiu a série de provações e consolidou Hércules como o maior herói, inspirando gerações com suas ações e coragem. A descida ao reino subterrâneo tornou-se um símbolo não apenas de força física, mas também espiritual, lembrando que mesmo diante da morte é possível encontrar coragem. A coragem e a esperança eram simbolizadas por Hércules, cujas façanhas o tornaram uma lenda imortal. Mas ele viveu um dos períodos mais humilhantes de sua vida, servindo a rainha da Lídia. Essa fase não foi apenas um episódio, mas uma lição importante de humildade e crescimento interior. Para entender o que aconteceu, é preciso voltar a como ele foi escravizado. Após 12 trabalhos, Hércules pensava que seus problemas haviam acabado, mas o destino preparou um novo desafio. Certa vez, estando na corte do rei Eurito, cometeu um erro terrível. Num acesso de raiva provocado por uma deusa, o herói matou o filho do rei Fito. Isso foi uma violação grave da sagrada lei da hospitalidade, um princípio fundamental da ética grega antiga. Ciente da gravidade do ato, Hércules foi a Delfos buscar conselho no oráculo de Apolo. A resposta foi dura. Ele deveria expiar o crime servindo por 3 anos. Além disso, ele deveria ser vendido como escravo, e o dinheiro obtido entregue aos parentes do filho morto de Fito. Assim, o herói mais poderoso acabou no mercado de escravos. Ele foi comprado por Afala, rainha da Lídia. A partir desse momento, começou um dos períodos mais difíceis e contraditórios da vida do herói. Afala era governante da Lídia, um estado na Ásia Menor conhecido por sua riqueza e sofisticação. Ela não era apenas uma mulher bonita, mas uma governante sábia. Ela sabia governar seu povo com determinação e justiça. No entanto, seu nome entrou para a história graças ao seu relacionamento com Hércules. A rainha ficou encantada com o poderoso herói, mas não o usava apenas como servo. Ela transformou Hércules em seu companheiro e, segundo alguns mitos, em seu amante. No entanto, ela não perdia seu poder sobre ele, o que levava a situações cômicas e paradoxais. A vida de Hércules na corte de Afala era incomum. Antes ele lutava contra monstros e cumpria ordens dos deuses. Agora seu trabalho incluía tarefas femininas. Afala fazia Hércules fiar lã e tecer. Dizem que o herói vestido com roupas femininas tornou-se símbolo de humilhação e transformação. Ele, acostumado à força, percebeu que os desafios podem ser diversos. Paciência e humildade tornaram-se novos testes para o herói. Esse período estranho teve um papel importante em seu desenvolvimento espiritual. Apesar da escravidão, ele continuou realizando feitos. Seu espírito não podia ser suprimido mesmo nessas condições. Por exemplo, ele libertou a Lídia de uma gangue de sátiros selvagens que saqueavam vilarejos e ameaçavam os moradores locais. Hércules derrotou uma enorme serpente que guardava os vinhedos sagrados de Anfásvias. Ele permaneceu fiel a si mesmo, mostrando suas melhores qualidades mesmo em circunstâncias adversas. O serviço a Ânfas e a humildade de Afala, símbolo do poder e sabedoria femininos, tiveram um papel importante no desenvolvimento de Hércules como pessoa, moldando seu mundo interior. Após 3 anos de serviço, Hércules foi libertado. Ele recuperou sua pele de leão, seu porrete e sua antiga grandeza, mas a experiência o mudou para sempre. Ele se tornou não apenas mais forte, mas também mais sábio, percebendo que até os maiores heróis precisam de humildade e crescimento interior. Este período lembra que qualquer provação, por mais estranha ou humilhante que pareça, pode se tornar um degrau para o desenvolvimento espiritual. Após a escravidão das rainhas Amef, Hércules adquiriu humildade e uma nova compreensão de seu lugar no mundo, começando a buscar o caminho para uma vida humana comum. Um dos capítulos mais comoventes e trágicos de sua história é o casamento com Dínira e o desfecho subsequente, o clímax de sua existência terrena. Dínira era uma princesa, filha do rei Enéas, conhecida por sua beleza e sabedoria, mas a felicidade nos mitos frequentemente é passageira. Hércules teve que derrotar outro pretendente à mão dela, o deus do rio Aquelô. Ele era um adversário poderoso, capaz de mudar de forma, incluindo cobra e touro. Hércules entrou em uma luta feroz com Aquelô, onde força e astúcia se enfrentaram. Aquelô tentou enganar o herói mudando de forma,
mas Hércules o venceu. A vitória de Hércules tornou-se símbolo de sua força e determinação. Depois disso, ele se casou com Dínira, e o casamento deles inicialmente parecia feliz e radiante. Eles decidiram deixar o palácio do pai de Dínira e partir para uma nova cidade, para começar uma nova vida juntos, longe das preocupações anteriores. No entanto, a vida de Hércules nunca foi simples. Mesmo buscando a paz, o destino preparava para ele novas dificuldades e provações. No caminho de Hércules e Nira pelo rio Eve, encontraram o traiçoeiro centauro Nes, que ofereceu sua ajuda para atravessar as águas turbulentas. O centauro propôs carregar Nira pelo rio enquanto Hércules nadava sozinho. Mas ele tinha intenções ocultas, sequestrar Nira. Ao descobrir a traição, Hércules rapidamente sacou sua flecha. Moribundo, o centauro planejou uma vingança astuta, usando engano e magia. O centauro convenceu Nira de que seu sangue era uma poderosa poção do amor, que garantiria a fidelidade de Hércules. Ele ordenou que ela recolhesse o sangue. Ela guardava o sangue como um meio de preservar o amor do marido, acreditando que um dia poderia usá-lo se sentisse a perda da atenção dele. A vida familiar de Hércules e sua esposa começou a desmoronar. Hércules, conhecido por sua paixão, não resistiu à beleza de Iolaia, filha do rei Ecale. Essa traição foi a gota d'água para a esposa. Lembrando das palavras de Nes, a esposa decidiu usar a poção do amor para reconquistar o afeto do marido. A poção foi embebida com o sangue de Hércules, que ela entregou por meio de um criado. No entanto, o sangue estava misturado com o veneno da hidra, o que a esposa desconhecia. Quando Hércules vestiu a capa, o veneno começou a penetrar em seu corpo, causando dores insuportáveis. Sua pele ardia, os músculos se contraíam em agonia e nenhuma fonte de magia podia aliviar o sofrimento do herói. Ele percebeu que não havia salvação. Ciente do fim próximo, Hércules decidiu enfrentar a morte com honra. Ele subiu ao topo da montanha e preparou a pira funerária. Hércules pediu aos amigos que acendessem o fogo, mas ninguém ousava. Finalmente, o pastor Filoctetes concordou em atender ao pedido do herói. Em agradecimento, Hércules entregou a Filoctetes seu arco e flechas. Quando a chama envolveu o corpo do herói, aconteceu um milagre. Ele ascendeu ao Olimpo. No Olimpo, Zeus concedeu a Hércules a imortalidade, transformando-o em uma divindade e concluindo seu caminho terreno com grande glória. Hércules tornou-se Deus e ocupou um lugar entre os maiores olímpicos no Olimpo. Uma reunião o aguardava que definiria o destino futuro do herói e seu papel entre os deuses. Hera, cuja perseguição irada acompanhou Hércules desde o nascimento, estava entre aqueles que o receberam no Olimpo. Foi um encontro único e decisivo. Hera, que impôs a Hércules muitos sofrimentos, agora o olhava com respeito. Hebe tornou-se companheira de Hércules, e com ela ele deixou para trás o sofrimento, encontrando a tão esperada felicidade no Olimpo. Segundo os mitos, Hebe não era apenas esposa de Hércules, mas também símbolo de uma nova fase em sua vida, cheia de paz e juventude eterna. Ela servia néctar e ambrosia aos deuses, o que simbolizava a vida eterna. Agora, ela compartilhava essa bênção com Hércules, tornando-o imortal. Onde o passado já não tem poder, no Olimpo Hércules conquistou seu merecido lugar entre os deuses. Seu novo status significava que ele não era mais um herói da sobrevivência. Agora ele se tornou protetor dos mortais, patrono da força e da coragem. Seu nome tornou-se sinônimo de vitória sobre as dificuldades, símbolo de destemor e bravura. Pessoas por toda a Grécia começaram a prestar-lhe homenagens. Hércules, como deus, tornou-se símbolo de esperança para aqueles que lutavam contra adversidades e provações da vida. Sua história inspirava feitos heróicos, e os templos dedicados a ele tornaram-se lugares onde as pessoas buscavam bênçãos e proteção em tempos difíceis. A ascensão de Hércules ao Olimpo não é apenas um mito sobre recompensa por feitos heróicos. É a história de um homem que passou pela dor, sofrimento e provações. Ele alcançou a grandeza, tornando-se exemplo de que força, humildade e perseverança podem superar quaisquer obstáculos e desafios do destino. Esse final lembra que até os maiores sofrimentos podem levar ao triunfo e que grandes pessoas deixam um legado que inspira para sempre. A história de Hércules ensina que a grandeza é medida não apenas pelas vitórias, mas também por como a pessoa percorreu seu caminho, superando dificuldades. Hércules não apenas entrou no Olimpo,
Ele se tornou parte de uma grande história onde deuses e humanos, sofrimentos e triunfos se entrelaçam em uma única narrativa. Queridos amigos, nossa incrível história chegou ao fim. Passamos junto com Hércules por todos os seus testes, sofrimentos, triunfos e derrotas na vida. Vimos como um homem, nascido da união de um deus e uma mulher mortal, conseguiu superar todos os obstáculos que o destino lhe lançou e mereceu um lugar entre os deuses. Hércules é mais do que um herói mítico. Ele é um símbolo da resistência humana, força de espírito e capacidade de enfrentar adversidades na jornada da vida. Sua vida é uma história sobre como as dificuldades podem se tornar degraus para a grandeza, e os erros, lições que moldam o caráter e a vontade de vencer. As façanhas de Hércules lembram que cada um de nós pode ser o herói da própria vida, apesar das dificuldades e provas do destino. Todos enfrentamos dificuldades, mas é nesses momentos que nossa força, coragem e determinação são testadas, assim como Hércules nos antigos mitos. Como Hércules, aprendemos em nosso caminho, tornando-nos mais fortes e sábios, aproximando-nos de nossos sonhos e objetivos, apesar dos obstáculos. Esta história tornou-se a base para lendas, obras de arte e reflexões filosóficas, encontrando eco nos corações das pessoas ao longo de milhares de anos. Mesmo hoje, milhares de anos depois, a história de Hércules continua a falar conosco, inspirando e apoiando na busca do nosso lugar no mundo. Cada um de nós pode ver na luta de Hércules a sua própria busca por um objetivo, superação pessoal e a procura do seu lugar na vida. Vimos como Hércules ascendeu de um homem mortal a um deus imortal, e sua elevação ao Olimpo tornou-se um símbolo da vitória do espírito. Isso não é apenas o fim de sua jornada, mas também um lembrete de que a grandeza é alcançável se acreditarmos em nós mesmos e continuarmos avançando, apesar das dificuldades. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Espero que esta história tenha inspirado vocês e permitido aprender mais sobre a mitologia grega antiga. Que esta história faça você refletir sobre sua própria força e possibilidades. E o espírito de Hércules inspire grandes conquistas em você. Sua resistência apoia você nos momentos difíceis, e seu triunfo lembra que grandes vitórias aguardam aqueles que estão prontos para lutar por seus sonhos. Aqui termina nossa palestra. Obrigado pela atenção e até a próxima. Desejo sucesso no seu caminho.